bom estarmos aqui comemorando 34 anos de existência da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E é com muita alegria que nós, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, nós fazemos aniversário lá de 72 anos, no mês de novembro. É uma casa irmã, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mas em particular, eu sou muito grato a ela, estava até conversando aqui agora há pouco, que aqui nessa casa foi a primeira palestra que eu fiz aqui. Eu fiz uma palestra com uma filazinha, um pedacinho de papel, um certo nervosismo. Já participava dos trabalhos da AMA, mas nunca me interessei em fazer palestra. Mas quando me convidam, eu não me nego para o trabalho. E está aí, quase a minha idade, 34 anos. De existência aqui em Caruaru, Existência aqui em Caruaru. Porque eu sou natural de Recife, mas quase um tempo eu estou aqui em Caruaru. Vocês vão esperar eu terminar. Então, meus irmãos, justiça de Deus. Muitas vezes nós lemos muitas obras, muitas literaturas, palestras falando sobre a justiça de Deus, da lei de causa e efeito. E muitas vezes nós imaginamos como ela se processa. Mas André Luiz, o Espírito André Luiz, veio trazer uma visão nova do Espiritismo. Porque Allan Kardec, Leon Denis, tantos outros que anteciparam a coleção André Luiz, eles tinham por tarefa embasar certos conhecimentos para que a gente tivesse acesso a outras informações. E uma das informações que a gente não tinha era sobre o mundo espiritual. Não havia informações. Podíamos até encontrar informações do mundo espiritual na visão de alguns médiuns, que durante o sono ou transcendendo o corpo material visitaram algumas regiões, mas sem nenhuma compreensão, sem nenhuma visão lógica do que estavam testemunhando. Swedenborg é um desses. E viram o mundo espiritual, mas não sabia identificar, porque era tão avançado para ele que ele não tinha termos na época que ele, no século XVIII, não tinha nem como referência identificar o que ele estava vendo. Mas no caso de André Luiz foi diferente, porque ele trouxe a visão do mundo espiritual de uma forma mais contemporânea, mais dentro da realidade da nossa existência aqui na Terra. Principalmente nós brasileiros, porque ele é brasileiro, que no mundo espiritual se tornou cidadão de uma colônia chamada Colônia Nosso Lar, que é o tema da palestra de hoje, que a gente vai trazer uma história da Colônia Nosso Lar, para exatamente compreender o caso, para que a gente veja como Deus age. Na verdade, Deus não age diretamente, mas tem uma hierarquia dentro da criação, que Kardec dividiu em 3 ordens, A terceira ordem é a nossa. Os espíritos imperfeitos, que vivem trelando e vivem cometendo deslizes diante das leis divinas. A segunda ordem são os espíritos bons. Esse espírito eu não sei como é que é, porque eles vivem sem inveja, sem ciúme, sem orgulho, sem egoísmo, e vida chata, sem poder fofocar. É muito, sei não, mas eles gostam, É a segunda ordem. Mas a primeira ordem são de espíritos puros. A primeira ordem e a segunda ordem trabalham para nos ajudar para a terceira ordem. A diferença da primeira ordem de espíritos puros para a segunda ordem é que a segunda ordem precisa reencarnar. Mesmo sendo bons, não tendo mais as nossas imperfeições da terceira ordem, eles precisam da matéria ainda para evoluir. Na primeira ordem, da qual Jesus é um desses espíritos, eles não precisam mais reencarnar para evoluir, vão evoluir em outro estado. Poucas informações nós temos por falta de compreensão nossa mesmo. Como os espíritos poderiam trazer para a gente alguma informação de como eles vivem, se nós estamos presos por conceito de felicidade muito atrelado à matéria. E por isso, esses espíritos trabalham para Deus e assumem o papel de organizar
organizar o universo sob as ordens, acima deles, Deus, e nos ajuda aqui. Então a justiça de Deus não se dá com o tribunal, dá através das vidas sucessivas. Então, para a gente compreender só um caso e a complexidade que se dá, mas ao mesmo tempo a gente começa a compreender as injustiças que encontramos no mundo. Há muita injustiça nesse mundo. Nós vemos pessoas assim sãs, saudáveis, não tem nenhuma dor no ciático feito eu hoje, e só faz o mal. E eu nessa encarnação, gente, nunca tive cefaleia. Veja que coisa boa. Mas do pescoço para baixo, tudo é dor. Então, eu fico me perguntando ao meu espírito protetor, chamo ele de Papangu, meu protetor. Ô Papangu, por que eu sofro tanto? Quer que eu tire algum sofrimento seu? Eu digo, não, deixa como está. Porque depois do Espiritismo eu compreendi porque o Chico Xavier não queria que fizesse a cirurgia espiritual no olho dele. E é exatamente por isso que as injustiças, ao nosso ponto de vista, que parecem injustiças, na verdade, é a misericórdia de Deus soberana. Porque não existe injustiçados. Não existe injustiçado. Se eu cheguei a essa idade e me aguentei, deixa a dor continuar. Então, estou me aguentando. Mas, se a gente voltar no tempo, lá naquela época da Guerra do Paraguai aqui, em que os brasileiros se degladiaram com os paraguaios por conta de um território, e 3 amigos, muito amigos, sabe aqueles amigos do peito, né? Aquelas músicas, eles eram tão amigos, mas muito jovens. Nessa época, para os jovens, havia uma dificuldade de se divertir. Eles buscavam aventuras, né? Hoje os nossos jovens se aventuram nos games, nos celulares, no smartphone e outros tipos de diversão, mas naquela época era pouco. Então eles resolveram se alistar no exército brasileiro para se aventurar, uma aventura na Guerra do Paraguai. Porque guerra, geralmente as pessoas fazem aquele romântico, né? Aquele ponto de vista romântico da guerra, mas quando chega lá, vê que não há nenhum romantismo. Até aqueles filmes antigos da guerra em Roma, das cruzadas, tem aquele ar romântico, né? Mas a realidade é totalmente diferente. Tem muita crueldade, muita maldade. E expressando ainda a nossa animalidade. A guerra é uma expressão da nossa imperfeição. Só quando cumprirmos a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, a guerra se acaba. Os conflitos estão aí demonstrando que ainda não alcançamos isso. Então esses 3 amigos foram o Armando, o Júlio e o Esteves. Se alistaram e foram para a guerra. Mas lá havia muitas famílias que eram capturadas pelo inimigo e tornadas reféns, né? E uma jovenzinha muito bonita, linda, aquela menina principesca, de uma beleza muito particular, e o Esteves se apaixonou por ela. Quem se alistasse na guerra não poderia se casar. Depois que você se alista, não pode se casar, até porque o exército não deixa a pensão para a esposa, né? Então ele casou-se às escondidas do Esteves quando conheceu Lina. A família dela tinha sido capturada pelos inimigos e ela ficou sozinha. Ele, vendo aquela jovem muito bonita, se apaixonou na hora, no mesmo momento, e queria consumar o casamento imediatamente. E conseguiu um religioso às escondidas para efetuar o matrimônio. E casou-se, arrumou uma casinha onde ele poderia ir para o fronte, na batalha, e voltaria para lá, quando tivesse nos dias de folga. E colocou-a lá. Mas antes convidou os 2 amigos do Pedro. Eu não sei se ele é muito do Pedro, esses 2 amigos não. Depois vocês vão ver na história. E eles são amigos do Pedro, não do Pedro. E eles foram apresentados, né, a esposa de
de Esteves, a Lina, e ao mesmo tempo que Esteve apresentou a Júlio, a esposa, Júlio era aquele crianção, aquele bobão, aquele que não sabe controlar os impulsos. Quando ele botou os olhos na esposa do amigo do peito, o peito dele começou a bater mais forte também, de Júlio. Se apaixonou pela mulher do amigo. E ele não conseguia conter a alegria de ter encontrado uma mulher tão bonita. E não dava nem para disfarçar o seu interesse por ela. Mas Esteve confiava tanto no amigo, e também o Armando, que acompanhava a apresentação da esposa de Esteve, notou um certo olhar da Lina para ele. Era um olhar diferente, como se Lina tivesse encontrado ali o seu amor. Ela se impressionou com o Armando, o outro amigo de Esteves. A gente tem confusão. Esteves foi apresentar a mulher, Júlio se apaixonou por ela e ela se apaixonou por Armando nesse momento da apresentação. Mas até aí tudo bem. Mas enquanto eles iam para o fronte, quando Esteves ia para a batalha, o Júlio estava de folga e, na intenção de proteger a esposa de Esteves, ele ia até a casa de Lina e começava a tentar a esposa do amigo. De tanto insistir, Lina, muito jovem ainda, Júlio também era muito brincalhão, espirituoso, e ela se encantou por ele e passou a ter um relacionamento extraconjugal com Júlio. Até esse momento ninguém sabia que Júlio continuou fazendo essas visitas à casa do amigo para ver a Lina, a esposa de Esteves. Mas a Lina tinha interesse em Armando e começou a mandar recadinhos para o Armando, dizendo que era apaixonada por ele. E certo dia Esteves, quando chegou em casa, encontra Júlio e Lina abraçados no seu quarto. Aí foi um escândalo, E ele não sabia o que fazer, ficou tão desnorteado com aquela traição que saiu debandada e com um pensamento totalmente desequilibrado, com desejo de vingança, raiva, porque era um grande amigo, o Júlio. Como ele poderia ter feito aquilo com ele? Então ele se separa e Júlio passa a morar com Lina. Júlio assume o papel de esposo de Lina. Mas a Lina não deixava de tentar o outro amigo, Armando. Mas ela era tão bonita que Armando, vejam só, não tinha televisão naquela época, para a gente se distrair. E o pobre coitado do Armando na guerra, sozinho, uma mulher bonita, dando em cima dele, não aguentou. André Luiz é muito bonzinho nas histórias dele, Estou botando aqui as minhas impressões, viu? André Luiz não falou isso, mas dá para a gente compreender, a situação, o clima, e Armando não suportou e se entregou ao amor de Lina. Quando Júlio descobre, ele também, muito fraco, muito jovem, ele também entra num estado de desequilíbrio. Como pode meu melhor amigo me trair? Olha, como se ele não tivesse traído outro amigo. A gente é muito bom, nessas coisas, para justificar. A gente adora justificar os nossos erros. A gente fica, mas Deus, como é que você faz isso comigo? Tentando achar uma brecha para dizer assim, Deus está se enganando conosco. Porque nossos vícios, nossos defeitos, nós tentamos racionalizar. E Júlio racionalizava aquilo. Mas não pode, um amigo não pode trair o outro. Como se ele não também tivesse cumprido um papel de traidor. Mas se esquece, Eu me lembro que eu trabalhei aqui numa empresa estadual de eletrificação, no nosso estado aqui, e havia um índice muito alto de alcoolismo entre os trabalhadores. E eu não bebia, mas todos os funcionários tinham que participar de uma reunião anual. Aí trazia uma psicóloga para a nossa cidade de Caruaru e os funcionários
funcionários têm que participar dessa dinâmica para aconselhamento, para ver se diminuía. Eu ia para prevenir, né? Não é que eu gostasse de beber daqui para amanhã, eu vou para me prevenir. E participava. Eu fazia toda uma apresentação e os funcionários lá, os alcoólatras, as pessoas que bebiam também, os que não bebiam. Mas ela começou a sua palestra colocando um copo de cachaça. Lá na AME, a gente sabe que é cachaça. Eu sei que vocês não sabem o que é cachaça aqui na Bezerra de Menezes, mas lá na AME a gente sabe. Mas depois eu explico para você, depois da palestra. Então ela coloca um copo de cachaça com ovo cozido, descascado, ela coloca dentro do copo de cachaça e coloca em cima da mesa. E faz a sua palestra. A palestra dura normalmente 2 a 3 horas, para ter um intervalozinho e o copo lá. Só que ela encobre o copo com um pano. Cobre o copo com um pano. E a gente ficou curioso, né? Esperando terminar a palestra. E quando termina a palestra, todo mundo curioso. E o copo? Aí ela sabia o que ia acontecer. Ela puxa o tecido e o ovo, gente, ele está todo estragado, todo destruído pela cachaça. Aí ela fez assim: está vendo vocês o que é que acontece? O que vocês compreenderam com isso? Aí um colega nosso lá atrás, no fundo, levantou a mão e disse: eu sei, professor. Chamou até ela de professora. Eu sei, professora. Aí pode dizer: nunca mais eu como ovo. Nunca mais eu vou ter ovo. Então a gente tenta racionalizar, né? A gente tenta racionalizar o erro, tenta justificar para Deus, advogar para o diabo, né? Então a gente sempre arruma uma desculpa. E Júlio tentou isso, tentou arrumar a desculpa de que não estava sendo traído, ele era a vítima. Eu sou a vítima. E Júlio resolve, muito fraco moralmente, resolve cometer o suicídio. Ele resolve cometer o suicídio. Então ele pega ácido e ingere uma dose letal de ácido. Mas quando ele ingere a dose letal de ácido, suas cordas vocais são destruídas. E os amigos socorrem ele. E ele consegue sobreviver. Mas ao sobreviver, ele perde a faculdade de falar. Isso o revolta mais ainda. Além de ser traído, além de tentar o suicídio, ainda não fracassou, ele se viu como fracassado. E naquela época, quem tivesse um defeito físico era uma espécie de pária dentro da sociedade. Isso doía muito mais nele. Então ele ingeriu muita bebida alcoólica, planejou novamente o suicídio e não sabia nadar. E se jogou nas águas do Rio Paraguai e consumando o suicídio, o seu suicídio. Quando Armando soube que Armando já estava traindo, já estava com Lina, aí Lina já estava consorciada com Armando. E esteve-se revoltado, se distanciou dos amigos. Mas vejam só, a Lina, veja a responsabilidade de Lina. Ela teve um relacionamento com os 3 amigos. Os 3 amigos. Eu gosto de usar muito essa história, porque tem umas amigas aí que dizem assim: todo homem é igual, né? Precisa de uma mulher, tem que ser igual. Mas sabe, vamos fazer uma igualdade, né, das responsabilidades também. É claro que naturalmente, culturalmente, no nosso planeta, os homens são levados por uma emoção que ainda não desenvolveram, que as mulheres têm, que é a intuição. Eles são levados a errar mais. Uma questão cultural, ainda não conseguimos ainda tomar esses impulsos, nós, da masculinidade. Isso não quer dizer que não haja mulheres que cometam delitos diante das leis divinas e até das leis humanas, né? Mas, no geral, os homens cometem mais. Mas, esteve-se revoltado, passa a conviver com a bebida e com o jogo. Conhece o casal, Leonardo e Lula. Lula era uma cantora de cabaré. Lá no livro, e André Luiz não fala que ela é uma cantora de cabaré, mas dá bem para entender. E o Leonardo, seu namorado, o parceiro, ele trabalhava muito o jogo. E esteve
participou de muitas jogatinas, cometeu esse deslize morais e se viciou no jogo. E criou uma relação de afinidade muito grande com Leonardo. Mas ele via aquele relacionamento de Leonardo com Lola com inveja. Ele olhava para o relacionamento da cantora com Leonardo, mas sentia inveja porque ele não conseguiu dar caminhamento para o seu relacionamento. Foi traído e, de uma forma assim, de revolta, planejava trair o amigo Leonardo, como uma forma de vingança. Já que eu não sou feliz no amor, ninguém vai ser. Passou a ter um papel fundamental de destruir a relação de Lula com Leonardo. E ele tentou tanto a Lula, ele muito mais jovem do que o Leonardo, que conseguiu iniciar um relacionamento com a cantora, às escondidas. Só que Leonardo é um homem muito perigoso, experiente, vivido no crime, e nota, com a experiência que ele tem, que havia algo diferente entre os dois, os olhares, e descobriu que ambos tinham planejado fugir. Os dois iriam fugir. E ao descobrir isso, ele planejou envenenar os dois sem que ninguém soubesse. E os dois foram envenenados, enquanto estavam juntos, bebiam, e ele colocou veneno, e foram a óbito. E a desculpa é que eles tinham passado mal, tinham comido alguma coisa estragada e terminado por falecer. Mas na verdade foram assassinados, a Lula e o Esteves. Esteves realmente não teve uma vida muito feliz, né? Nem o próprio Júlio. Quando Armando soube disso, ele já vivia alguns anos já com a Lina. E ele começou a sentir um certo desconforto na sua consciência. Os dois amigos, tragicamente, haviam perdido a vida nessa relação conjugal com a Lina. E ele se achou responsável também por isso, porque dentre os três amigos, ele era o mais assim, uma cabeça no lugar. Isso incomodava muito a sua consciência. Então ele vivia conjugalmente com a Lina, e Lina muito feliz por estar com ele, mas ele não conseguia paz interior. E disse a Lina que ia fazer uma pequena viagem e voltaria em breve. Só que ele fez essa viagem e nunca mais voltou. E deixou a Lina sozinha, abandonada. E Lina entrou em desespero, esperando por ele, e ele nunca mais voltou. Anos se passaram e Armando, um homem bem-sucedido, casado, vivia em outro estado, com a sua esposa, saía uma bela noite de uma peça teatral, de um teatro, e voltava para casa na sua charrete. O cocheiro levava o casal para casa quando uma mendiga atravessou na frente da charrete e os cavalos e as rodas da charrete atropelaram a mendiga. Todos pararam para socorrer, o Armando desceu da charrete, foi olhar aquela mendiga e resolveu socorrer essa pobre mulher. Levou para um local onde iria ser tratada, mas ele notava aquela aparência totalmente envelhecida daquela mulher, uma espécie de envelhecimento precoce, uma certa lembrança de uma pessoa que havia convivido no passado. Quando limparam as chagas, ela já moribunda, prestes a morrer, ele percebeu que era Lina. Veja só o destino. Lina era uma mendiga, considerada com problemas mentais, e viviam pelas ruas pedindo. De repente, Armando se vê diante dela. E ela morre nos seus braços, praticamente, revoltada, muito revoltada com as pessoas, com o mundo, com o seu destino. E desencarna nos braços de Armando. Então a gente vê aí uma série de crimes, né? Crimes entre amigos, crimes passionais. Como resolver isso?
Porque na teologia de certas crenças que respeitamos, só existem dois destinos após a morte: o inferno e o céu. E eu não consigo me imaginar junto de Maria Teresa de Calcutá, que nessa crença provavelmente ela está no céu. Concorda? Irmã Dulce. Até o Chico Xavier, se essa crença fosse nossa, Chico Xavier estaria lá. O nosso querido amigo, né, Sebastião, não está lá ainda por conta de um fenômeno natural, né? Centenas e centenas de existências, ele ainda não se encarnou. Mas certamente estaria lá. Mas eu não consigo viver lá. Por mais que eu faça o bem, ainda tenho impulsos de efeitos que eu reconheço. E não tenho a mesma proporção de atividade no bem que essas pessoas que eu citei aqui. Então, como deveria ter, para uma justa medida, uma espécie de esfera de inferno? Céu 1, céu 2, céu 3, céu 4, né? Céu 1 é para Edson Soares, né? Céu 2, aí é por diante. Mas é direto para o céu, para uma felicidade eterna. E para o inferno, no mundo onde há muita injustiça, fica difícil de a gente crer que Deus criou essa forma de justificar, de nos dar aparelhamento para que nós criemos Ele como Deus de amor. Não seria de amor. E também Jesus estaria mentindo para nós se essa crença fosse verdadeira. Porque ele, ao citar que nenhuma ovelha do meu pai, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou, vão se perder. Então, como se pode você se perder para o inferno? Tem alguma coisa errada aí nas palavras de Jesus. Então, o Espiritismo é a chave que vem nos trazer resposta para esse tipo de conflitos. E a gente aparentemente vê como que Deus não deu oportunidade para que haja redenção e justiça entre esses que citamos aqui: Armando, Júlio, Esteves, Lula, Lina, Leonardo, todos criminosos, todos contraíram débitos. Como essas ovelhas podem ser resgatadas se só tem nessas crenças uma única existência? E a única existência que eles tiveram, a destruíram perante a lei divina. Aí entra a reencarnação. Só a reencarnação vai nos explicar como Deus age, como se processa essa justiça, que é misericordiosa. A questão do castigo é uma interpretação nossa. A gente pode ver certas situações em nossas vidas como castigo, mas outras pessoas passam pelos mesmos problemas que nós passamos e não agem assim, nem pensam assim, nem têm essa visão de que estão sendo castigadas. Então, como isso pode ocorrer? Questão de ponto de vista. Então, vamos avançar no tempo. Vamos lá na frente encontrar um casal, noivos. Sabe aquele casal que marca o noivado e só falta a geladeira para casar? Tem aquele casal que vai comprando os móveis, adiando até que. Não, porque sem geladeira não dá, né? Você casa sem geladeira. Hoje não, hoje é a máquina de lavar. Lavar roupa, né? Ninguém casa mais sem máquina de lavar roupa. Lá em casa mesmo, o homem da casa é a máquina de lavar roupa. Se a máquina quebrar, eu não durmo em casa, até que eu resolva o problema. Então vamos mudar aqui. Sabe aquele casamento em que só falta a máquina de lavar roupa para se casar? Era o caso de um enfermeiro chamado Mário Silva. Ele estava noivo e caído pela Zulmira. E estava marcado o casamento. Até que um dia, Zulmira passeando, encontra com outro homem chamado um viúvo. E olha, não era nem viúvo rico. Era um viúvo de uma classe social inferior e que ainda carregava 2 filhos, olha, um adolescente e uma criancinha. Mas ela nem viu isso. Quando botou os olhos em Amaro, o viúvo, ela se apaixonou perdidamente pelo Amaro. Como é que a pessoa se
Isso diria minha avó, né? E uma tia minha que nunca se casou, ela principalmente. Gente, ela abandonou o noivado e casou-se rapidamente com o amado. Foi aquele amor relâmpago, aquela paixão à meia vista, não foi nem a primeira. E ela, casada, levou ao toque do Mário Silva a revolta. Ele ficou com tanto ódio, com tanta raiva da Zulmira ter abandonado ele na porta do altar praticamente, que passou a alimentar um ódio pelo casal. Eram mentalizações terríveis por conta de ter sido abandonado pela Zulmira prestes ao casamento. Mas o viúvo morava com a esposa morta em casa. Você já viu isso? Ninguém morre, tem essa coisa também. Odila, a mulher de Amaro. Eu não sei nem como é que se chama a pessoa, porque a pessoa que vive aqui, o cônjuge, chama-se de viúvo, né? Eu vou chamar ela de viúva espiritual. Ela morreu e estava no plano espiritual. A viúva, para vocês compreenderem aí o roteiro dessa história. Então Odila, quando viu aquela mulher entrando na sua casa, tomando conta do seu marido e dos seus filhos, passou a ser uma obsessora do lar. E, para completar e piorar a situação do lar, Zulmira começou a ter ciúme de uma criança de 8 anos de idade. O Júlio, um garotinho que o pai Amaro amava tanto ele que todas as atenções de Amaro eram para o Júlio, o pequeno Júlio. E Zulmira começou a... Eu acho que ela tinha TDA, não era H não. TDA, PC até o Z, ela tinha déficit de atenção. E começou a ter ciúme do filho do seu marido. Aí foi que Odila, a viúva morta, começou a ter mais raiva ainda da Zulmira. E planejava até destruir ela, matá-la. É claro que isso não é possível. Mas o ódio era muito grande. Então, nesse drama, Zulmira foi passear na praia com os 2 filhos de Amaro. Evelina, que era menina de mais ou menos 15 anos, ela estava brincando com o irmão na beira do mar, e era um dia de mar cheio, mais ondas, mas estavam na beira, e Zulmira sentada na areia, né, e olhando aqueles 2 brincando. E Zulmira, com aquele ciúme doentio, e olhava para a criança e pensava assim: ah, se viesse uma onda e pegasse esse menino e levasse ele embora. Mas, gente, quando ela terminou de pensar isso, a onda não veio e levou ele. E o menino foi arrastado e o menino morre afogado. E Zulmira entra em choque, porque ela pensou aquilo. Na hora que ela pensou, as coisas aconteceram. A gente fica pensando: isso é possível? Não é possível. Vocês vão compreender por quê. Foi apenas uma coincidência, né? Eu já tentei isso com minha vizinha, ela tem um som bem alto. Ela bota um som estridente, sabe? Ela começa com música gospel. Aí bota lá em cima como se Deus fosse mudo. E daqui a pouco ela sai baixando o padrão, aí entra em música de terceiras intenções, quartas e quintas, depois entra no pagode, em rock, uma misturada só. Quando ela está bem bêbada, aí meus tímpanos estão estourando. Aí eu faço aquela prece, né? A Jesus, ela já viveu tanto. Veja como ela estava chamando Jesus. As músicas falam: Jesus, eu quero você. Jesus, atenda a pobre coitada. Não funcionou. Eu tive que me mudar, eu morava em Recife, vim bater em Caruaru, para vocês terem ideia, né? E ela continua viva até hoje. E meu irmão disse que ela continua colocando essas músicas, estourando os tímpanos da vizinhança. Então não funciona. É porque Júlio estava programado para morrer naquele momento. Mas ela caiu na besteira de pensar em nascer, morrer naquele momento, coincidiu. Mas era um planejamento naquela reencarnação dele viver somente até aquele momento. Aí quando Zulmira volta para casa, triste, se achando culpada, eu pensei que ele morreu. Ela ficou com medo até dos pés de pimenta. Vai que eu falo e pego murra.
na tristeza profunda. O Amaro responsabilizou a Zulmira por ter sido ela negligente, por não ter tomado conta do filho mais amado que ele tinha. Zulmira na cama deprimida, o marido distante com raiva dela, Júlio, o pequeno, desencarnado. Só Evelina era a única que, vendo todo aquele drama, ela começou a orar. E Odila, a viúva, dentro do lar, com ódio de Zulmira, mais ainda porque ela negligenciou ao não tomar conta do seu filho desapareceu, porque a Odila não conseguia mais ver o filho no plano espiritual, após a morte. Aí Evelina começa a fazer uma prece, a adolescente, pedindo à mãe ajuda. E a mãe era uma das responsáveis por toda aquela tristeza. Porque, apesar de tudo, ela induzia pelo seu ódio a pensamentos negativos de Zulmira também. Ela passava essa energia que potencializava ainda mais algumas imperfeições da Zulmira. Ciúme. E aquele drama, aquela tristeza, aquela queda de padrão vibratório naquele lar, levou a Evelina a fazer essa prece. Mas a mãe estava cega no plano espiritual. Não conseguia receber essas informações da prece. Então essa prece, ela se torna uma prece refratária. O que é uma prece refratária? Você é um espelho. Às vezes você está bloqueando tudo, as energias passam e a refração se dá para algum lugar. E foi bater na colônia do nosso lar, a prece de Evelina. Caiu no biru do ministro Clarencio. Aí o ministro Clarencio junta o espírito André Luiz, junta Hilário, outro espírito, e desce. André Luiz e Hilário estavam como estagiários, desce para resolver esse problema, porque Evelina estava encarnada lá e ela era cidadã da colônia Nosso Lar. Ela era cidadã da colônia Nosso Lar. E aí desceram para resolver o problema. Quando chegaram lá, descobriram todo esse drama. E para tentar resolver toda essa confusão, eles tinham que tratar a Odila, a mãe desencarnada obsessora, tinha que tratar Amaro, tinha que tratar Zulmira, mas ao mesmo tempo notou que tinham relações espirituais do passado em toda aquela confusão. Inclusive com o enfermeiro que foi deixado na porta do altar, o Mário Silva. Estavam todos ligados. Porque Mário Silva, enfermeiro que foi abandonado no noivado, era a reencarnação de Esteves. Eita, que Esteves está gostando de levar uma traição. Novamente, ele é abandonado. E novamente por outro amigo, um amigo dele do passado. Porque o Amaro era a reencarnação de Armando. O mais cabeça do lugar. E Júlio, pequeno Júlio, que desencarnou, era Júlio também, que tentou suicídio, não se consumou. Depois ele ingeriu bebida alcoólica e se jogou no Rio Paraguai. E aquele período que o Julinho pequeno reencarnado passou era um complemento da reencarnação que ele deixou no passado, pelo suicídio. Só estava complementando. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguiu, tinha que espiar o veneno que ele tomou com ácido que destruiu suas cordas vocais. Porque destruiu também a sua mente. Porque o nosso tribunal, a nossa justiça interna está na consciência, está na mente. E ele lesou a mente. E a mente, quando está lesada, ela gera um foco de energia no corpo espiritual muito doloroso. No caso de André Luiz, vocês sabem que foi na área abdominal. Foi um suicida. No caso do Júlio, foi o ácido que ele tomou. Então, no plano espiritual, Julinho, o pequeno Júlio, estava numa instituição no plano espiritual para atender crianças que se tornam, vou usar o termo, órfãs. Chega no plano espiritual, não consegue voltar à vida adulta. Eles crescem cronologicamente como se estivessem aqui na Terra.
Mas o Júnior estava com uma ferida num berço, com uma ferida no pescoço, no perispírito, e que doía bastante, fazia sofrer e chorar muito, o pequeno. Aí vocês perguntam, por que os espíritos não curam? Porque não é possível. Eles podem até manter um certo analgésico naquela região, mas ela volta a ser construída porque a origem está na mente. E no plano espiritual, se vocês forem no livro dos Espíritos, na quarta parte, que trata exatamente das penas depois da morte, vocês vão notar que no plano espiritual eles vão dizer assim, lá no plano espiritual, as nossas percepções, os nossos atitudes de sofrimento são 1000 vezes maior do que aqui na Terra. 1000 vezes é uma forma de dizer assim, é muito maior do que vocês possam imaginar, das percepções, tanto para a felicidade, como para a ilusão da dor, porque não há dor, é uma ilusão mental, mas dói. Os amputados aqui na Terra, eles sentem dor na perna e não tem mais pernas. Vocês conversaram com qualquer ortopedista que fizer esse tipo de cirurgia, eles vão relatar isso para vocês. Muito comum, porque a dor está na mente. Não tem nenhum circuito do sistema nervoso naquela perna, porque não existe a perna, mas existe o perispírito. E cria essa ilusão da dor. E ele sentia muita dor, a criança. Então levaram a Odila para visitar o seu filho. Olha, vamos fazer uma visita do seu filho. Ela quis na hora, né? Ela estava morrendo de saudade do filho. Mesmo com ódio, ela dormia. Quando viu o filho com a ferida no pescoço, ela chorou imediatamente com aquela situação. Porque ela amava muito o Julinho. E ele estava lá chorando. E não tinha como ajudar ele, a não ser se ele reencarnasse. Era a única forma de curar aquela situação do pescoço dele no plano espiritual. Não havia solução no plano espiritual. Tinha que reencarnar, não só porque é uma expiação que ele tem que passar, para liberar sua consciência. E como ele poderia se encarnar em qualquer família? Não é assim. Vou jogar lá na família de Edson para ele se curar. Mas qual é a culpa que Edson tem para receber esse espírito doente que vai passar por expiação? Imagine Edson não tem nenhuma expiação, nenhuma prova nessa área de ter um filho doente, por exemplo. Mas joga lá na família de Edson porque para a Júlia se recuperar. Aí ia atrasar um pouquinho. Edson ia passar por alguma situação de tristeza com seu filho sem nenhuma causa. Isso não pode acontecer. Edson tem que estar livre para progredir. As dívidas de Edson é de Edson. Então o Júlio tem que ser colocado numa situação que ajude a ele e ajude também os outros. E onde é que ele tem que reencarnar? Novamente na família junto ao Amaro, que tem relação com ele, porque Amaro, o pai dele, é Armando. Então, ia juntar provas, expiações para todos. Mas como é que Júlio pode reencarnar lá na família do Amaro Zulmira engravidando? Aí eu disse, ela, sim. Você quer seu filho sofrendo ou quer a felicidade dele? Então ela aceita aquilo ali, passa por um treinamento, por uma espécie de estágio, começa a se conscientizar e ver que estava errada no desenvolvimento do ódio. E depois de um certo tempo de treinamento, ela volta ao lar, não mais como obsessora, e sim como protetora do lar. Para ajudar a Zulmira, que ela queria destruir, Zulmira se recuperar. E ajudar também o Amaro a se restabelecer emocionalmente, para que houvesse uma certa paz na família. Então começou aí o processo de recuperação de todo esse prólogo. Mas, e o enfermeiro? O Mário Silva, que é a reencarnação de Estevão, o pobre traído, né? É o traído da história. Pela terceira vez, aí é danado, né? Ele vivia num ódio terrível. Como recuperar? Porque ele tem que ser recuperado. Se todos vão ter oportunidade da redenção, o ministro Clarence disse que temos que resolver também o problema de Amaro. Amaro não pode ter esse ódio dessa família. Então, Amaro é levado a conhecer um espírita, uma mulher espírita. E essa mulher,
do que a cantora de cabaré Lula reencarnada. Olha aí as santinhas espíritas. Pode ter sido cantora de cabaré no passado. Eu vejo muito espírita aí, eu soube que eu fui uma rainha princesa. Eu fui isso, eu fui aquilo. Olha, se foi, devia reencarnar em Júpiter, viu? Não aqui na Terra. Então André Luiz coloca essas nuances. André Luiz não vai falar isso, mas Edson vai interpretar. E é isso mesmo que a gente tem que interpretar. São pequenas pérolas que André Luiz coloca lá para colocar a gente no lugar. Eu não gosto de fazer mais a avaliação minha, porque toda vez que eu pergunto, se tu fosse no passado, eu joguei pedra em Jesus. Quando ele passou na cruz, carregando na porta de casa, o primeiro a gritar, matar ele era eu, porque eu não sei o que eu fiz no passado. Quer ser anjo? Comece a se considerar um espírito imperfeito, precisando de evoluir. Toda vez que a gente se acomoda achando que é um bom espírita, qualquer tipo de acomodação leva a gente a se equivocar, a errar. O nosso querido codificador Allan Kardec, ele é muito sábio na última obra da codificação, a Gênese de Allan Kardec. As coisas que nós elegemos como úteis para o nosso progresso hoje, amanhã pode ser um empecilho. Quer dizer isso? Não devemos nos acomodar. Nunca vamos chegar ao último grau de perfeição. Principalmente no mundo de expiações e provas. Então Lula, gente, cantora de cabaré, era uma espírita reencarnada. E muito bem consciente, fazia evangelho no lar. A Lula se recuperou. Pela oportunidade, passou por expiações no plano espiritual e estava reencarnada. E, para vocês entenderem mais ainda como se dá essa lei de causa e efeito, o avô dela estava desencarnado e morava no lar dela. E causava problemas. O avô dela, desencarnado, estava lá e causava problemas, porque ele era um espírito perturbado. Quando iam jantar, ele se sentava na mesa para jantar também. E se alimentava dos fluidos vitais que estavam ali na mesa. E seu pensamento era um problema. E ele tinha que ser ajudado, porque o avô dela era ninguém mais do que o antigo namorado dela. Era Leonardo. Então ele tinha que ser ajudado também, porque ele faz parte daquela confusão da Guerra do Paraguai. Então vamos ajudar. Aí Clarence e André Luiz já estavam de queixo caído. Então mas rapaz, isso tudinho é assim que se dá. Aí consegue convencer Leonardo a sair do lar para criar uma certa harmonia no lar. E apesar de ser um avô, era desequilibrado. Foi um assassino, um viciado em jogo, um alcoólatra. Eu até me lembro que as pessoas às vezes pensam que os parentes da gente quando morrem viram anjo, né? Muitas vezes eu vou para a velório de alguns parentes meus, tem uns parentes meus que assim, tentaram né, levar a fábrica da aguardente aqui mais famosa nossa à falência, mas não conseguiram. E terminaram desencarnando. Né? Eu fui para um velório desses assim, eles estavam lá, eu e meu pai, né? Aí era meu tio que estava lá no caixão. Aí tem aquele discurso, né, dos familiares, até aqueles familiares exaltados, né? Aí chegaram na boca do caixão e disse assim, vou fazer um discurso, o meu amado tio. Aí começou, é um homem de bem, um homem que se dedicou à família. Ah, Maria, a família sofreu o diabo com ele. E um homem exemplar. Eu tive que ir no caixão olhar se era meu tio que estava lá. Eu digo, pai, será que a gente não está no velório errado? O filho fica calado, disse assim. Aí eu olhei assim, é ele mesmo, está meio diferente, né? Meio inchado por conta do alcoolismo. E amarelo, né? Um pouquinho amarelo, por conta do fígado, né? Mas era ele mesmo, gente. Ninguém. Porque não existe fé. Não existe fé. Existem homens infernais que
criam infernos para si mesmos. Então, nós espíritas temos que acabar com essa crença do inferno. Na verdade, o que existe é homens infernais que criam inferno para nós mesmos. A gente é que cria o nosso inferno. Então, Leonardo foi levado, foi socorrido para ter a oportunidade de reencarnar também. E viria como, futuramente, certamente, como parente de Lola, como filho, como mulher, sei lá. E nesse encontro, né, e Mário Silva, enfermeiro, com Antonina, houve uma certa simpatia, né? Eles tiveram essa relação de encarnação. E eles começaram uma amizade. E ela descobriu esse ódio que ele tinha pela Zulmira, a antiga noiva, e que ele não tinha paz, um desejo de vingança. E nos evangelhos do lar que ela convidou para ele participar, ele começou a ter consciência de como se dão essas coisas, porque certas coisas acontecem na nossa vida. Então ele começou a matutar: será que tudo que eu estou passando é alguma coisa do passado? Será que eu tenho responsabilidade? Então o Espiritismo começou pouco a pouco a modificar o pensamento dele. E ele afastou a ideia, certo? Afastou a ideia da vingança, mas mesmo assim aquele sentimento negativo ele carregava. Mas vou deixar o restante da história para o próximo mês. O suave que sai aqui, olha a hora. Certo? Então eu vou me despedir de você, está certo? Eu posso passar um pouquinho? Feche. Mas não dá para fechar. Eu fechar agora e abro. Tu já foi 15. Gente, então o Mário Silva começou a ser doutrinado pouco a pouco. O Mário Silva, para diminuir esse ódio. E em certo momento, o Júlio reencarna novamente e trouxe alegria para o mar novamente. Júlio novamente reencarnado. Zulmira, muito feliz. Odila, feliz também porque o filho estava se recuperando. E Amado, felicíssimo. Sem falar da adolescente, né, Evelina? Feliz da vida. A paz volta a reinar no lar. Até que o bebê começou a sentir febre, algum mal-estar. Foi levado ao médico e descobriu que ele estava com difteria, coqueluche. Onde é essa doença, gente? Na garganta. Que área? A área lesada no perispírito de Júlio. Precisava da reencarnação. Por quê? Porque o corpo físico, muitas vezes nós desenvolvemos um câncer, uma difteria, uma doença incurável, geneticamente. E às vezes a gente pensa que é um castigo de Deus. No caso do Júlio, o corpo físico sugava a energia, como mata borrão, do perispírito de Júlio, do Julinho, para que ele curasse o seu perispírito. A lembrança iria para os porões da consciência, por conta do processo reencarnatório que joga essa consciência de culpa lá para o fundo da nossa memória espiritual. E ao mesmo tempo o corpo tiraria a energia que estimula a lembrança da culpa e retornaria à enfermidade novamente. Aí o corpo fez isso. O corpo adoeceu para curar o corpo espiritual de Júlio. Mas esse processo levou dor à família novamente. Novamente Júlio estava para desencarnar, para morrer. Tristeza de Zulmira, tristeza de Amado, tristeza de Evelina. E Júlio seria curado. E Odila feliz, amando. Ele sabia que tudo estava se operando, porque ela estava no plano espiritual. André Luiz, Hilário e Clarence também, sabendo que tudo aquilo fazia parte de uma cura espiritual, uma cura da consciência. Aí, o médico mandou o enfermeiro para acompanhar os últimos momentos do bebê. E quando o enfermeiro chega à porta, era nada mais, nada menos do que Mário Silva. E Mário Silva, quando se viu diante daquele lá, começou a se revoltar. Eu aqui, na casa do homem que roubou a minha mulher, e começou a alimentar novamente aquele sentimento de ódio, de vingança, de revolta. E quando viu o bebê, ele começou a ter uma antipatia pelo bebê. E não entendia isso. Ele começou a se questionar e entrar em conflito. Como é que eu posso ter essa antipatia por uma criança inocente?
Mas lembre-se, sabe quem é, né? Júlio traiu ele em outra encarnação. A memória não vem, mas de alguma forma o espírito consegue ligar as energias mentais de um para o outro. Nesse caso, é muito forte, porque o drama que nós relatamos aqui, vocês há de convir que potencializa essa ligação entre eles, mental, entre o Júlio, que traiu ele na encarnação, e o enfermeiro adulto. E ele, em conflito, começou novamente a racionalizar. Começa a racionalizar um erro, justificando, né, para se vingar de um bebê. Ele começou a pensar: eu vou acabar com o sofrimento desse bebê. Vou dar uma injeção letal, eutanásia. Mas ele estava racionalizando, inconscientemente ele estava querendo se vingar. E ele, quando ia tentar, o ministro Clarence, que estava presente, conseguiu bloquear isso aí. Mas as ondas mentais, tira isso da cabeça de Mário Silva, mas as ondas mentais dele eram tão fortes, começou a gerar uma energia que ia em direção ao bebê. Ia chegar no bebê, e o bebê, gente, os recém-nascidos, eles são muito frágeis. Eles não completaram a reencarnação. Precisam de muito amor maternal, paternal. Se essas energias, certas energias não têm ainda, porque eles não fizeram um download da sua consciência de espírito, que só vai acontecer na puberdade. Então eles estão muito inocentes nessa área. Não tem um instinto de proteção espiritual para essas energias. Vocês terem uma ideia, nessa mesma obra, a irmã Bandina, que era chefe da instituição que acolheu o menino Júlio, ela disse que muitas mães envenenam o leite materno pelas suas mentalizações de ódio, de vinganças, monoideias e deletérias. Isso não acontece mais porque os espíritos intervêm. Mas, em alguns casos, eles não conseguem dar curso ao socorro. Mente, né, que gera energia negativa. E as energias do pensamento de Mário Silva iria desencarnar o Júlio antes do tempo. Antes do corpo sugar toda a energia. Precisava de minutos. Não podia perder minutos. Senão não ia se concluir toda a cura daquela enfermidade pré-espiritual. Novamente, Clarence intervém e bloqueia o bebê Júlio. Novamente, para que essas energias de Mário Silva não se dessem a desencarnar o bebê antes do tempo. E o bebê desencarna. E Mário Silva sai de lá transtornado, triste, se condenando pelas intenções que ele colocou, pelas ideias que veio na cabeça dele. E buscou Antonina, a espírita, a Lula reencarnada. E ela explicou que poderia ser algo do passado, ela começou a acalmar ele. E com o tempo ela foi convencendo ele que tudo se restabeleceria. E ele, conhecendo o espiritismo, ele começou a criar uma espécie de auto-perdão para si mesmo e modificar o seu ponto de vista com relação ao Amaro e a Zumira. Ele começou a sentir uma atração pela Antonina, que ele não tinha sua amizade, mas naquele momento ele começou a ter lembranças psíquicas daquela relação que ele teve com Lula no passado. E se apaixonaram e resolveram se casar. Mas Antonina convenceu ele a visitar o casal que estava transtornado, triste por ter perdido o bebê. E foram fazer uma visita. E nessa visita eles se consolaram, auxiliaram a família. Uma modificação, uma transformação que para a gente parece algo, né, milagre, mas na verdade houve muita providência, muita ajuda do Espírito Clarence, o ministro Clarence, André Luiz, o Hilário, para que isso tudo se tornasse a redenção de todos esses espíritos. E a justiça divina se fez em todos os aspectos, levando ao amor, ao perdão. As circunstâncias que ocorrem na nossa vida, muitas vezes a gente pensa que é um
condições suficientes para receber o amor pleno da felicidade que Jesus prometeu. Porque ainda temos pencas, ainda temos delitos a serem redimidos. Muitos deles nem sabemos ainda, estamos passando por alguns. E nesse caso, o Júlio iria novamente reencarnar. Então, Lola, novamente casada com Esteve. Finalmente Esteve se casou, né? Finalmente estávamos com a pessoa certa. O Júlio iria reencarnar novamente, junto com o pai, o Armando. E Lina, aquela bela jovem, seria sua mãe. E Odila, a obsessora, seria a protetora do lar. Também restaurada a sua condição para o processo do amor e do perdão. E a família se restabeleceu numa certa felicidade, se tornaram muito amigos, os dois casais. E vocês podem ver muitos detalhes interessantes na obra Entre a Terra e o Céu, que provavelmente deve ter aqui, para alegrar o Soares, vou fazer aqui uma propagandazinha, se vocês quiserem lá, né? Para ele me perdoar essa noite, né? Por ter sido tão longa, mas espero que vale a pena, né? São 34 anos. Eu queria trazer isso para vocês. Né? E eu creio que confiem em Deus. Confiem. Esse é o que a gente está precisando. Confiar em Deus. Nem confie em homens, em certas leis, certas coisas. Mas Deus não é. Confiemos nele, porque somos imortais. E vamos viver para a eternidade. Estamos passando por um momento apenas. Tenhamos paciência. Busquemos forças na oração, porque a maior das orações é o bem que nós fazemos. Saiam da ignorância, porque fora do bem não há salvação. A salvação da nossa ignorância, diante da sabedoria do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai maior, que é Deus. Felicidades para todos vocês e para a nossa instituição, tanto para nós. Muita paz a todos.